Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Daniel, o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre o Amazonas no período imperial, o Amazonas na Primeira República e os governos republicanos no Amazonas. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vamos tratar na nossa aula de hoje sobre dois períodos importantes para o nosso estado. O período imperial, quando o Amazonas começou a fazer parte do Império Brasileiro. E outro ponto será sobre o Amazonas no início da República, onde vamos falar sobre os governos nesse período republicano. Você deve lembrar que antes de ser Brasil, a colônia portuguesa na América era formada por capitanias hereditárias. Em 1766, a América Portuguesa era formada por dois estados, compostos pelas capitanias. Eram os estados do Grão-Pará e Maranhão e o estado do Brasil. Em 1772, o estado do Grão-Pará e Maranhão foi subdividido em dois estados, o estado do Grão-Pará e Rio Negro e o estado do Maranhão e Piauí. Muita gente pensa que em 1822, quando foi proclamada a independência do Brasil, todos os estados e as capitanias passaram a formar uma unidade do Império Brasileiro. Contudo, o estado do Grão-Pará e Rio Negro permanecia ligado à coroa portuguesa. Apenas em agosto de 1823, as tropas militares, lideradas pelo almirante John Grenfell, a mando do imperador Dom Pedro I, forçaram a incorporação do estado ao Império Brasileiro, com o uso de armas, fuzilando vários paraenses em prol da unidade do território. Com a ameaça, o estado do Grão-Pará aceita a separação com a coroa portuguesa e se incorpora ao Brasil. A partir daí, o estado do Grão-Pará e Rio Negro se transforma na província do Grão-Pará. A partir de 1824, a região do Rio Negro recebeu o status de comarca, uma subdivisão da província. A partir de 1833, a província do Pará foi dividida nas comarcas do Pará, do Baixo Amazonas e do Alto Amazonas. Durante longos anos, conflitos internos agitaram a região. De um lado, os favoráveis à autonomia da região, acreditando que a subordinação política ao governo do Pará era a razão pelo abandono e miséria que a comarca do Rio Negro enfrentava. De outro lado, havia os que defendiam a submissão da comarca à província do Pará. Uma onda de protestos acontecia lá na Vila de Manaus, reivindicando a autonomia da comarca. A partir daí, Manaus foi ganhando destaque entre as demais vilas da comarca. Você deve ter ouvido falar da cabanagem. Ela foi uma revolta que aconteceu na província do Grão-Pará e acabou atingindo também a região do Alto Amazonas. A situação de boa parte da população, que além de viver na pobreza, era muito explorada, foi o principal motivo dessa revolta. A moradia desse povo pobre e faminto eram cabanas ao longo das beiradas dos rios, daí o nome do movimento, cabanagem. Integrantes da classe média também aderiram ao movimento, pois estavam insatisfeitos com o governo em relação às crises social e econômica, além da falta de participação política nas decisões do governo brasileiro. Após o fim do movimento cabano, a comarca do Alto Amazonas vivia um caos. Ela bem lentamente recuperaria as suas atividades produtivas e comerciais. De certa forma, os efeitos da cabanagem tiveram relevância para se fazer enxergar mais claramente a necessidade da autonomia administrativa da comarca. Após longos anos, um projeto que tramitava na Câmara foi novamente submetido a debates, por iniciativa do deputado João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, em 1850. No Senado, o processo acelerou. E após chegar ao conhecimento do imperador Dom Pedro II, o projeto transforma-se em lei. E em 5 de setembro de 1850, foi criada a província do Amazonas, mas que só foi instalada oficialmente em 1º de janeiro de 1852, e teve como primeiro presidente Tenreiro Aranha. Durante os 37 anos de província, 48 pessoas passaram pela função de presidente. De todos eles, apenas 5 eram amazonenses.
Politicamente, a região foi explorada mais por interesses particulares do que pelo bem público. Por isso, a criação da província acabou não representando uma melhoria significativa nas condições de vida da população amazonense. A economia regional começaria a ganhar autonomia com o ciclo da borracha, a partir de 1879. Mesmo com a aparente melhoria da economia, a concentração de riquezas e benefícios se restringiria a poucos. Como a maioria dos grandes comerciantes e donos dos seringais residiam em Manaus, a cidade acabou sendo a maior beneficiada com a economia da borracha. Isso é visível ainda hoje quando nos deparamos com as grandes construções desse período, como o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça e o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Apesar do esplendor que a borracha trouxe para Manaus, nem tudo era luxo. Foi uma minoria que recebeu os benefícios dessa prosperidade. Apesar da imagem que passavam de Manaus, a pobreza e a miséria da população excluída continuavam existindo. Apesar de todo esse contexto de desigualdade social e afastamento da população da política regional, o movimento republicano no Amazonas foi bem tímido. Com a proclamação da República, uma junta provisória de governo é formada pelos republicanos no Amazonas. As mudanças no governo brasileiro afetaram também o Amazonas, que passa a ser um dos Estados Unidos do Brasil. Sob o novo governo provisório de Deodoro da Fonseca, as províncias passam a ser estados e têm governadores nomeados pelo próprio presidente. Para o Amazonas, foi nomeado o tenente Augusto Ximeno de Villerot, que era gaúcho. Ele foi governador por quase 10 meses e não agradou muito a maioria dos políticos do estado. Uma das características desse início da República no Amazonas foi a instabilidade política, devido à acirrada disputa pelo poder entre as oligarquias locais. Durante 3 anos, 6 governadores diferentes assumiram o governo, e só a partir de 1892 nota-se uma relativa estabilidade política. O que não significou que as disputas pelo controle do comando político do Estado amenizaram. A posse do governo representava, para aquelas elites locais, a defesa e o fortalecimento dos interesses dos grupos que assumiam o poder. E nenhum deles representava o interesse da população, que permanecia em abandono, além de ser superexplorada no trabalho. Destacamos nesse período a figura do governador Eduardo Ribeiro, que se destacou pelas inúmeras mudanças no interior, além de grandes obras de infraestrutura na cidade de Manaus. A expansão da economia da borracha favoreceu essas mudanças no governo de Eduardo Ribeiro, pois melhorou muito a economia do estado. Seu sucessor, Fileto Pires Ferreira, foi o primeiro governador eleito por votação direta. Ele deu continuidade ao governo anterior, contando com a situação confortável pela arrecadação financeira do estado. Entre 1896 e 1908, temos a borracha melhorando ainda mais as finanças do estado. Contudo, foi um período em que alguns políticos insistiam em trabalhar em prol dos interesses de seus grupos. Entre tentativas de reorganização da administração pública e melhorias da infraestrutura do Estado, havia desperdícios de verbas públicas e usos de serviços públicos em benefícios de particulares. O governo de Antônio Bittencourt tentou racionalizar as contas públicas, promover educação e serviços de saúde. Contudo, por desagradar alguns influentes republicanos, acabou sendo perseguido inúmeras vezes. Tanto que houve 2 tentativas de golpes. Na primeira, o seu vice assumiu por poucos dias, até que a ordem fosse restabelecida e ele pudesse retornar ao posto. Já na segunda vez, já em fim de mandato, não retornou mais ao cargo. O governo de Jonatas Pedrosa foi marcado pela tentativa de paz política entre Estado e o governo federal, e pelo declínio da economia da borracha. Os governos seguintes sofriam o peso da crise da borracha, além do descontentamento pela velha política que se alastrava pelo país. No embalo do movimento tenentista, a rebelião de 1924 foi o símbolo dessa luta no Amazonas, até que mais uma vez uma intervenção federal atingisse o governo no estado e restabelecesse novamente a ordem.
A partir daí, seguimos para o fim da Primeira República no Amazonas, especialmente com os governos novamente eleitos de Efigênio Salles, eleito por votação direta, e de Dorval Porto, eleito de forma indireta pela Assembleia Legislativa. Na sequência, com a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, uma junta governativa assume o governo do Amazonas, até que interventores fossem nomeados para governar o estado. Eu espero que você tenha aprendido bastante e ficado ainda mais curioso em saber sobre a história do nosso estado entre o período imperial e o início da República. Mas agora, vamos ver se você prestou atenção na aula. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Assinale a alternativa que indica um fato não pertencente ao período da Primeira República no Amazonas. Alternativa A. Reorganização administrativa do estado do Grão-Pará e Maranhão. Alternativa B. Melhoria da economia do estado com o ciclo da borracha. Alternativa C. Grandes obras de infraestrutura na cidade de Manaus. Alternativa D. Nomeação de interventores pelo governo federal. Lembrando da nossa aula de hoje, qual desses fatos não está relacionado à Primeira República no Amazonas? Eu sei que você prestou bem atenção, então você vai acertar. Vou só te dar um tempinho para pensar novamente. A alternativa correta é a letra A. Reorganização administrativa do estado do Grão-Pará e Maranhão. Só lembrando, né? Esse fato se deu ainda no período da colonização da América Portuguesa. Após essa reestruturação, outras mudanças foram acontecendo, mas isso tudo bem antes do Amazonas se tornar um estado da República Brasileira. Já esses outros fatos aí das alternativas B, C e D, eles todos estão dentro do período chamado republicano no Amazonas. Atividade 2. Após proclamada a independência do Brasil em 1822, todos os estados e as capitanias passaram a formar imediatamente uma unidade do Império Brasileiro. Essa afirmação está incorreta. Assinale a alternativa que melhor justifica o porquê. Alternativa A. A notícia da independência do Brasil chegou tardiamente ao norte do país. Alternativa B. O estado do Grão-Pará e Rio Negro permanecia ligado à coroa portuguesa. Alternativa C. A coroa portuguesa ameaçou o estado do Grão-Pará caso não aceitasse a incorporação ao Brasil. Alternativa D. O estado do Grão-Pará e Rio Negro aceitou se transformar de imediato na província do Grão-Pará. E aí, o porquê que essa afirmação estaria incorreta? Tem um motivo. Vou te deixar um tempinho pensando aí na resposta a partir daquilo que vimos na aula de hoje. A alternativa correta é a letra B. O estado do Grão-Pará e Rio Negro permanecia ligado à coroa portuguesa. Isso mesmo. A ideia de unidade do Império não se deu de imediato por um motivo. Qual foi o motivo? A relação ainda existente entre o estado do Grão-Pará e Rio Negro com a coroa portuguesa. E é por isso que a resposta correta é a alternativa B. E ela justifica o porquê que aquela afirmação que está no enunciado da questão está incorreta. Atividade 3. Relacione as características abaixo aos respectivos governadores.
Nós temos 4 características aí de 4 governos desse período republicano, lá na Primeira República no Amazonas. Vamos ler as afirmações e vamos já encaixando os governadores. Só lembrando, quem são os governadores? A letra A, vamos marcar quando for o Antônio Bittencourt. A letra B, Augusto Ximeno. Letra C, Eduardo Ribeiro. E letra D, Jonatas Pedrosa. E aí, vamos lá? Na primeira característica, governador por quase 10 meses. Não agradou muito a maioria dos políticos do estado. E só lembrando, ele foi indicado pelo presidente Deodoro da Fonseca. Estamos falando de quem? Vamos colocar letra B, Augusto Ximeno. Ele que foi o primeiro governador do Amazonas. Muito bem. Vamos à próxima característica. Se destacou pelas inúmeras mudanças no interior, além de grandes obras de infraestrutura na cidade de Manaus. Estamos falando de quem? Vou deixar uma dica. Ele é muito lembrado até hoje. Tem uma rua lá no centro de Manaus que leva o seu nome. Lembrando também, é uma das principais ruas da nossa cidade. Qual seria a letra? Qual seria o governador? Isso aí, letra C, Eduardo Ribeiro. Lembrando também que ele aproveitou a expansão da economia da borracha para investir na infraestrutura do estado. Vamos à próxima característica. Tentou racionalizar as contas públicas, promover a educação e serviços de saúde, desagradando alguns influentes republicanos. Estamos falando de qual governador? Lembrando, esse governador sofreu 2 tentativas de golpe. O preço por incomodar muita gente forte na política do estado. Estamos falando de quem? Você falou a letra A, Antônio Bittencourt. Acertou, foi ele mesmo. Então vamos à última característica. E agora ficou bem fácil de responder. Tentou promover a paz política entre Estado e a União e enfrentou o declínio da economia da borracha. Estamos falando de quem? Essa ficou bem fácil, hein? Letra D, Jonatas Pedrosa. Isso aí. Estavam fáceis as questões, não é? Afinal, você prestou bem atenção, então foi fácil de responder. Mas agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre o Amazonas no período imperial, o Amazonas na Primeira República e governos republicanos no Amazonas. Antes de falarmos do período imperial, lembramos sobre as reorganizações administrativas que interferiram na configuração da nossa região. Quando a independência do Brasil é proclamada, o estado do Grão-Pará e Rio Negro não se junta ao estado do Brasil e segue ligado à coroa portuguesa. Apenas sob pressão do novo império, o Grão-Pará torna-se uma província do Império Brasileiro. Entre disputas e conflitos internos, a região do Rio Negro, que se transforma em comarca do Alto Amazonas, só ganharia sua autonomia administrativa em 1850, com a criação da província do Amazonas. Contudo, apesar de se tornar uma província, a região continuava a ser explorada por interesses particulares. Por isso, a criação dessa província não representou melhoria nas condições de vida da população amazonense. A partir de 1879, com o ciclo da borracha, a economia começaria a melhorar. Entretanto, a aparente melhoria da economia não escondia a concentração de riquezas e benefícios a poucos. As grandes construções, como o Teatro Amazonas em Manaus, representam bem essa parte da nossa história. Com a proclamação da República, uma junta provisória de governo é formada pelos republicanos no Amazonas. Por longos anos, o governador era indicado pelo presidente. Uma das características desse início da República no Amazonas foi a instabilidade política, devido à acirrada disputa pelo poder entre as oligarquias locais.
A posse do governo representava para essas elites a defesa e o fortalecimento dos interesses dos grupos que acabavam assumindo o poder, e nenhum deles representava o interesse da população que permanecia em abandono. Lembra o que eu sempre falo no final da aula? Essa história não acaba aqui. Pois é, há muito mais por trás desse período da história do nosso estado. Que tal conhecer um pouco mais? Te deixo esse convite, viu? Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.